Então, obrigado, né, pela participação de vocês. Talvez vai ter mais gente entrando depois. Conforme a gente combinou nossos temas de cada um dos encontros, esse aqui é o segundo encontro do grupo 2, né? Nós já fizemos o segundo encontro semana passada com o grupo um e hoje é com o grupo 2. E pelo calendário de temas que a gente tinha colocado, hoje a gente conversaria hoje sobre a história da política pública de saúde no Brasil. Na verdade, vocês ficaram com duas tarefas e como a primeira eu vi que ninguém respondeu, eu também não coloquei o link do documentário, aquele que trata sobre a história do SUS. Eu vou colocar isso depois eu vou lá. Hoje eu anotei, eu vou colocar lá no link, aliás, no grupo do WhatsApp da turma, para vocês poderem assistir depois, caso vocês queiram, enfim, tenham tempo, que ele é muito bom para tratar sobre o tema que a gente vai conversar aqui. Então, qual é a ideia hoje? A ideia hoje é a gente olhar um pouco na história, literalmente é isso, olhar o que aconteceu, como é que a gente construiu ao longo da história brasileira, nossa, essa discussão em torno da saúde, né? Nós falamos no primeiro encontro sobre dois conceitos de saúde que estão colocados hoje na sociedade, né? Vocês lembram, né, do conceito de saúde como direito humano fundamental e o outro conceito que tem a ver com a mercadoria, né? Compreendendo a saúde como negócio, a saúde como lugar para ganhar dinheiro, né? Para o lucro. Diferente do que a gente defende, que é a ideia da saúde como direito humano fundamental. Então, hoje está em disputa na sociedade esses dois conceitos. Nós que defendemos o Sistema Único de Saúde, defendemos um sistema público em que o Estado tem a responsabilidade de garantir o nosso direito à saúde de forma integral, ou seja, independente da sua complexidade, desde a minha dor de cabeça até o transplante de coração, né, fazendo, inclusive, vigilância sanitária, fazendo prevenção, e, se necessário, às vezes também a recuperação, e assim por diante. Esse é o conceito mais ampliado que a gente chama, que a gente defende de saúde. E nós falamos também no primeiro encontro que esse conceito de saúde como direito humano fundamental, ele tem a ver com a realização também dos demais direitos. A saúde sozinha não resolve nada. Só a saúde, e se não tem educação, alimentação, moradia, lazer, trabalho e assim por diante, não adianta você ter um sistema de saúde se os demais direitos eles são negados, eles não são garantidos, porque os demais direitos vão produzir doença. Portanto, a saúde nunca vai dar conta daquilo que tem que fazer, que é um pouco o problema nosso hoje em dia, né? A gente não dá conta suficientemente nem da saúde e muito menos dos demais direitos, por exemplo. As pessoas dizem por aí, se o Brasil tivesse, por exemplo, resolvido o tema da alimentação e alimentação de qualidade, as pessoas teriam adoecido menos. E as pessoas adoecendo menos, o Estado gastaria menos com a saúde das pessoas. Se toda a população brasileira tivesse, por exemplo, esgoto tratado, e não a céu aberto, como em vários lugares ainda, que é causa de doença, o Estado brasileiro teria gastado menos porque as pessoas teriam adoecido menos. Se a educação fosse de qualidade e acessível para todo mundo, a mesma coisa. E assim por diante. Vocês percebem que, né, uma coisa se relaciona com a outra. Então, nós temos essas duas concepções. E elas dialogam igualmente com uma concepção de sociedade, com uma concepção de Estado, que a gente conversou, né? E tem a ver com as nossas concepções religiosas, as nossas concepções filosóficas, políticas, culturais e assim por diante. O que a gente vai ver hoje é literalmente isso. Qual é o caminho que a gente fez no Brasil para chegar ao conceito da saúde como direito humano fundamental? E ele não é por acaso, certo? Nós não acordamos um belo dia dizendo assim, nossa, eu acho que daqui para frente a gente vai considerar a saúde como um direito humano fundamental. Não, na política não acontece isso. Há uma construção histórica desse processo todo, né? Tudo é fruto de um processo. Talvez uma das maiores dificuldades que a gente tenha no campo da política é justamente entender que na política não existe milagre. Milagre existe na igreja, nas nossas concepções religiosas, né? Talvez nas nossas vidas, às vezes, ela pode existir.
Mas na política não existe milagre. E por isso não existe na política salvador da pátria, como a gente chama, certo? Não existe Messias na política. E quando esses milagrosos e salvadores da pátria na política aparecem, sempre aparecem para destruir e não para construir, certo? Que a política é um processo devagar, demorado, de construção coletiva, de um processo de democratização, e assim por diante. Vocês vão ver que o SUS é literalmente fruto de um processo de 30 anos, para vocês terem uma ideia, né, do movimento da reforma sanitária, que vai incorporar elementos e conceitos de 50, 60, 70 anos atrás, sobretudo no final da Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai começar a discutir no mundo inteiro sobre direitos humanos. E nós vamos demorar um tempão para traduzir isso em política pública. E é assim que funcionam as coisas, né? Hoje a gente acha absurdo a ideia de que em algum momento da história brasileira as mulheres não podiam votar. É inimaginável hoje em dia que as mulheres, que a gente não vai permitir que as mulheres não votem. Mas por muito tempo isso era normal. Por muito tempo vocês mulheres não podiam votar. E ninguém se incomodava com isso. Era absolutamente normal. Ah, foi de um dia para outro a votação? Não. Foi um processo longo, de muita luta. Eu sempre brinco dizendo o seguinte: nós temos 50%, um pouco mais de 50%, 55% da população feminina, mas a representação das mulheres na política não passa de 15%. E a gente até fala desses números e reflete um pouco, acha ruim e fica por aí. Eu tenho absoluta certeza que daqui a 50, 60, 70 anos, os nossos filhos e filhos dos nossos filhos vão dizer: é inadmissível pensar hoje que o Congresso Nacional não esteja representado pela metade das mulheres e metade de homens, certo? Isso, e olha a luta das mulheres hoje em dia para entrar na política, certo? É uma série de condições que inviabiliza a mulher estar na política. E a gente acha legal, assim, tem gente, inclusive, que é contra cotas parlamentares para as mulheres e assim por diante. O fruto disso tudo vai ser daqui a 50, 60 anos, em que a gente vai dizer: meu Deus, como é que em 2023 as pessoas permitiam que as mulheres estejam só em 15% no parlamento? Então, estou usando um exemplo, e tem vários outros exemplos que a gente pode usar, né? Estou usando só um exemplo para dizer que é isso, né? Na política, e por isso a gente às vezes não tem essa paciência. Bom, feita essa introdução aqui inicial, eu vou fazer, como sempre, uma apresentação aqui do material para a gente conversar e facilita um pouco para fixar a atenção de vocês também no material. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouco, pode parecer um pouco chato no início, mas, enfim, é necessário para a gente entender como é que a gente construiu a história da política pública de saúde no Brasil, certo? Eu já fiz essa primeira introdução, que é, né, essa ideia da retomada do que a gente conversou na aula passada, e aí o que a gente vai ver agora, então, é sobre essa história. Nós vamos chegar em algum momento anterior ao Sistema Único de Saúde, que provavelmente várias e vários de vocês vão se lembrar. Aliás, muitos de vocês sabem como é que era a saúde no Brasil antes do Sistema Único de Saúde, né? Então, nós vamos chegar a esse ponto. Vocês certamente lembram. Tem pessoas que têm memórias sobre o que foi, sobre como era o sistema de saúde antes do SUS. Veja, nós estamos falando de 1990. Em 1990 é que a gente vai começar a estruturar o Sistema Único de Saúde. Muito recente, do ponto de vista político, do tempo, ele é muito recente. Não é nem adolescente ainda, certo? E por isso ainda tem muita coisa para melhorar, né? Mas vamos lá, então. Eu vou dividir essa apresentação aqui em 4 momentos, tá? Eu vou fazer em 4 momentos essa reconstrução histórica do conceito de saúde. E o primeiro momento desse conceito é o que a gente no SEAP, enfim, e as pessoas que pesquisam sobre isso e tal, discutem sobre esse tema, chamam de saúde para garantir o comércio. A pergunta é muito simples: como é que era a saúde no início do século XX? O que a gente vai ter no início do século XX? Como é que era o Brasil no início do século XX? O Brasil, no início do século XX, o Brasil recém tinha se tornado república. Até então era uma
dependia da coroa portuguesa, mas o Brasil se tornou república em 1822, é a independência do Brasil, né? E também o Brasil estava saindo da escravatura. O Brasil tinha abolido a escravidão recentemente. Então, o que marca o início do século XX no Brasil? E esses dois fatos importantes. Deixou de ser uma colônia e passou a ser uma república independente, portanto, né? E vai deixar de lado talvez um dos episódios e um dos momentos mais sombrios da história brasileira, que foi todo o período da escravidão, né? Os escravos que foram trazidos para o Brasil para trabalharem nas fazendas e foram escravizados, enfim, vieram da África, que vai marcar e continua marcando profundamente, eu diria assim, a estrutura social brasileira, né? Nós temos uma sociedade brasileira hoje, fruto, eu diria assim, talvez aqui na região sul a gente possa diferenciar bem claramente isso. Nós somos praticamente fruto de uma sociedade escravocrata, portanto, né, ela vai marcar a nossa constituição social do país, e logo depois da, do processo de escravidão, a gente vai ter o processo das imigrações, ou seja, os europeus, sobretudo alemães e italianos, que vão chegar aqui no Brasil. Talvez grande parte das pessoas que estão aqui, vocês são resultado do processo migratório que o Brasil vai experimentar também no início do século XX. Deixa de lado a escravidão e abre as portas para os migrantes que vão chegar no Brasil. Então, vamos chamar assim, resumindo, nós hoje temos uma sociedade brasileira fruto dessas duas culturas, a escravocrata e migrante, né? Na região sul, particularmente, é muito mais acentuado os migrantes, em outras regiões do Brasil, muito mais acentuado, né? Essa origem mais escravocrata. Isso. É isso que a gente vai ter no início do século XX. Veja, do ponto de vista econômico, a base da economia brasileira era a exportação do café. O Brasil era um dos maiores exportadores de café. Tanto é que, durante todo o período da colonização, o Brasil vai ser uma das, né, grandes referências de exportador de café para o resto do mundo. Então, basicamente, a nossa economia se desenvolvia com base na produção nas grandes fazendas do café. Por isso, inclusive, a escravidão por muito tempo. Os escravos vieram para trabalhar nas fazendas que produziam o café, que era exportado para fora do país. Portanto, se a base da economia era o café e basicamente para exportação, era muito importante, né, a existência dos portos, né, a vinda dos navios que levavam a produção brasileira. Nesse período, e eu quero que vocês prestem muita atenção para um elemento importante, isso não é diferente hoje. Em geral, a política está vinculada à economia. Em outras palavras, quem manda na política são aqueles que estão bem economicamente. Quem tem força econômica também tem força política, né? Nunca foi diferente e hoje não é diferente. Você vai ter, por exemplo, o Congresso Nacional hoje copado de gente vinculada ao agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio é um dos setores da economia fortíssimo no Brasil e tem os seus, né, centenas de representantes nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. O pessoal ligado, por exemplo, às indústrias, da mesma forma, né? Eles têm os seus representantes na democracia ou na política. Então, manda na política quem manda na economia. Portanto, a condução política do país naquele período também estava na mão dos fazendeiros. Eram eles que davam, né, as cartas na política. Eles eram que mandavam, os prefeitos, os governadores, o presidente da república, enfim, tudo era vinculado aos produtores de café. Aí vocês vão me perguntar, mas o que tem a ver isso com a saúde? A pergunta é, como é que era tratada a saúde no início do século XX no Brasil? Nós vamos ter, por conta desse processo de exportação da produção de café, os primeiros grandes problemas de saúde no Brasil,
que é o que a gente chama de período de grandes epidemias infectocontagiosas. Isso vai começar a aparecer no Brasil, particularmente nas grandes cidades, e as grandes cidades elas eram desenvolvidas em torno dos portos. Por quê? Porque eram onde os navios chegavam e é da onde a produção e exportação do café ia para fora do Brasil. Então nós vamos experimentar no Brasil pela primeira vez as grandes situações de epidemias, especialmente cólera e varíola, né, isso no início do século XX, e o que isso vai causar? Vejam a importância. Isso vai começar a comprometer a economia brasileira, porque os navios começavam a se negar a atracar nos portos por medo das epidemias. Ou seja, em outras palavras, a situação da saúde no Brasil, no início do século XX, começa a atrapalhar a exportação de café. Ou, se a gente quiser expressar de outra forma, as epidemias ou os problemas de saúde, elas começam a atrapalhar a economia brasileira. Quando isso acontece, aí sim a saúde vira um problema de saúde pública. Antes não era, antes era um problema de cada um. Estamos falando de um período em que não existiam hospitais, não existiam máquinas, nada disso. As pessoas mais economicamente, que estavam melhores economicamente, elas tinham seus médicos de família. Quando alguém adoecesse, ia lá na casa, no quarto, tratava o paciente, sem muita tecnologia, mas tinha o seu médico particular, o seu médico de família. Se vocês forem olhar alguns filmes e novelas da época, retrata exatamente isso, né? Tem lá o fazendeiro, tem um monte de trabalhadores, e quando alguém da família adoece, chama o médico que chega lá com a sua maletinha e seus remédios e tenta tratar a pessoa na mesma casa. Ninguém tira de casa porque não tem aonde levar, né? Então era assim que cada um se virava na saúde. Porém, quando as epidemias começam a incomodar a exportação do café, aí sim o Estado vai dizer: não, agora é um problema público. Agora a gente precisa fazer alguma coisa porque vai comprometer a economia. Por isso eu sempre digo que saúde e economia eles sempre andam juntos. Então, por causa desses problemas de saúde, dessas epidemias, é que a gente vai começar, pela primeira vez na história do Brasil, vejam, nós vamos começar a ter as primeiras ações de saúde pública, certo? Especialmente para o que chamamos aqui de saneamento dos portos. É preciso resolver o problema das epidemias de modo que as exportações elas voltem a acontecer. E por ser uma coisa impositiva, nós vamos enfrentar esses problemas das epidemias não numa perspectiva da saúde pública, do controle da prevenção, do cuidado, do direito às pessoas como a gente tem hoje. Não, era uma imposição, as pessoas eram obrigadas a serem vacinadas e por isso a gente vai chamar de ações policialescas para combater as epidemias. Né? E se vocês forem olhar o filme que eu vou indicar para vocês depois, vocês vão ver que as pessoas eram, a polícia entrava na casa das pessoas e obrigavam elas a serem vacinadas contra a varíola, contra a cólera, contra tifo e assim por diante, para controlar as epidemias. Mas a ênfase aqui não é porque o Estado, os políticos estão preocupados com a saúde das pessoas. Nada disso. Eles só querem garantir o comércio. O comércio não pode parar. Ou seja, a saúde só é um problema de saúde pública quando ela começa a afetar a economia. Caso contrário, cada um vire-se como quiser. Né? Portanto, essas eram as ações que eram desenvolvidas, é assim que a gente começou a fazer as primeiras compreensões de saúde. É neste período que a gente vai inventar, por exemplo, as primeiras pesquisas na área da saúde. A Fiocruz, que hoje é uma das maiores instituições de saúde que a gente tem no Brasil pública, nasceu nesse período aqui justamente pela necessidade de desenvolver vacinas para controlar as epidemias, né? E aí ela começa a desenvolver essas vacinas e as autoridades públicas obrigam as pessoas a serem vacinadas. Essa discussão que eu estou fazendo aqui foi muito relembrado no período recente agora da pandemia, por conta da obrigatoriedade da vacina na Covid e assim por diante. Teve algumas pessoas que voltaram a dizer que a gente
voltou a praticar atos parecidos com o que a gente já tinha feito na história, principalmente nesse período aqui, em que as autoridades públicas obrigavam as pessoas a serem vacinadas. Né? Ressalvadas as proporções e as situações, tem um certo paralelismo. Assim. Ok? O resto dos cuidados, aí vocês vão se perguntar, e como é que as pessoas se tratavam? Bom, era com chá, conforme podia, né? Porque não tinha a estrutura que a gente tem hoje, muito menos o Estado estava preocupado com as pessoas, ele estava só preocupado com a economia, com os navios, com o café e com a exportação. Nada além disso. Essa é a primeira parte da nossa história na política de saúde no Brasil, que é o que a gente chama de a saúde, uma preocupação sobre a saúde, mas unicamente para garantir o comércio. Nada mais do que isso. Nós vamos passar depois, eu estou aqui resumindo anos e anos da história brasileira. Nós vamos passar agora para um segundo momento da construção do conceito de saúde, para o que a gente chama de saúde como garantia da mão de obra. Veja, no primeiro período era para garantir o comércio, agora é para garantir a mão de obra. Portanto, quando a gente fala de mão de obra, estamos falando dos trabalhadores e das trabalhadoras. E aí eu vou explicar para vocês rapidamente sobre o que significa dizer isso. Vejam, se no primeiro momento a base da economia era o café, as fazendas, as exportações, e quem mandava na política eram os fazendeiros, né, os senhores das fazendas, né? No período posterior a isso, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter progressivamente uma crise da economia do café. Portanto, né, vocês sabem que a vida é assim, né? É auge e depois o declínio. Na economia não é diferente. Com base, conforme os tempos, setores da economia ganham relevância ou não, né? Vejam, antigamente era o café, depois vai passar a ser a indústria, hoje talvez o hegemônico da nossa economia é o agronegócio, daqui a 50, 60 anos talvez seja outra coisa, talvez seja inteligência artificial, sei lá o quê, certo? E elas vão mudando. Aqui também mudou. O pessoal que tinha fazendas e exportava café está em crise. Estando em crise, eles não têm mais o poder que tinha antes. Não mandam mais na política como mandavam antes. E nós vamos ter, como consequência, inclusive, da Primeira Guerra Mundial, nesse período, o processo de desenvolvimento da indústria no Brasil. Pela primeira vez. Veja, até então era produção de café nas fazendas. Agora começa a desenvolver no Brasil a industrialização, sobretudo ligado a duas, como é que chamar assim, dois aspectos da indústria e da economia brasileira que tem a ver com a indústria automobilística e a indústria do petróleo nesse período. Nós vamos criar a Petrobras e assim por diante. O Brasil vai começar a descobrir que tem muito petróleo e pode, extrair petróleo para poder exportar, inclusive, para a produção interna. E isso acaba desenvolvendo uma indústria em torno do petróleo que vai se tornar gigantesca no Brasil. Tanto é que a Petrobras é fruto disso. Por outro lado, concomitante a isso, nós vamos ter uma economia pujante no sentido da quantidade de pessoas e consumidores, e o Brasil vai começar a produzir carros, né? A indústria automobilística vai se desenvolver enormemente no Brasil, sobretudo a partir de São Paulo, enfim, né, da ABC Paulista e tal. Certo? E os industriais é que vão começar a substituir, do ponto de vista político, os fazendeiros. Como os fazendeiros não têm mais dinheiro, como era antes, não têm mais poder e não estão mais hegemônicos na economia, agora são os industriais. E os industriais vão dizer o seguinte: olha, para aí, nós somos poderosos agora, nós também queremos um pedaço na política. Né? Porque é assim que funciona. Eu falei para vocês, o pessoal do agronegócio, vocês acham que iam ficar quietos? Não, eles querem um pedaço da política. Por isso que nós, que somos dos movimentos sociais, assim por diante, a gente diz o seguinte: a gente precisa ter força para ter um pedacinho também da política, porque senão são só os outros que vão mandar. Política é assim. Política é uma representação dos segmentos e dos interesses de um país, que se desdobram em vários.
E aqui não foi diferente. Qual é a síntese do processo de industrialização do Brasil? É o conhecidíssimo ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, que certamente todo mundo já ouviu falar. Getúlio Vargas é a síntese da ascensão política da indústria, certo? Getúlio Vargas não tinha nada a ver com fazendeiros e com cafeicultores, né? Não é essa a origem dele. A origem dele é representar o segmento da industrialização do Brasil, certo? Então, portanto, emerge uma nova economia e uma nova economia vai trazer uma nova percepção e compreensão e concepção de saúde. Vocês percebem? Né? Uma coisa é compreender a saúde no período do café. Outra coisa é a compreensão da saúde no período da indústria. Diferente, porque os interesses são outros, certo? As perspectivas são outras. Voltando, certo? Os interesses são outros, perspectivas são outras. Outro aspecto importante. No Brasil vai chegar o processo da industrialização muito depois da industrialização, da Revolução Industrial do século XVII, século XVIII na Europa. Né? Nós estamos aqui já na metade do século XX. Portanto, passaram-se 200 anos desde que o motor a vapor foi inventado, que é o grande responsável pela Revolução Industrial, sobretudo inglesa, no final do século XVII. Aqui nós estamos na metade do século XX, e agora é que a gente vai começar a fazer o processo de industrialização. Os imigrantes que chegaram no Brasil, e que serão, inclusive, né, vão trazer uma cultura já de industrialização, eles já passaram por esse processo na Europa. Aliás, os imigrantes que vão chegar no Brasil, que são os precursores de vocês, inclusive aqui no Brasil, eles já são frutos da crise da indústria europeia. Né? Porque ninguém, o imigrante não sai do seu país porque o seu país está bem. O imigrante sai do seu país procurando em outros lugares do mundo situações e condições melhores para sobreviver. É assim que os imigrantes alemães e italianos, sobretudo, vieram para cá, fugindo de uma situação gravíssima de crise da indústria europeia. E eles vão chegar aqui no Brasil e vão trazer uma cultura já, né, um costume já de lidar com a indústria, e vão encontrar no Brasil o processo da industrialização. Isso é muito importante entender, porque, vejam, nesse período aqui da industrialização, e do primeiro governo de Getúlio Vargas, nós vamos ter no Brasil o período das grandes greves operárias reivindicando direitos. E parte dessa concepção grevista dos operários brasileiros será, inclusive, em função dos imigrantes que chegavam no Brasil e que já passaram pelo processo de industrialização e sindicalização da Europa. Eles vão trazer, inclusive, essa cultura de organização sindical, certo? E é isso que vai fazer com que nós tenhamos no Brasil, no primeiro governo de Getúlio Vargas, com o auge das indústrias, as primeiras grandes greves dos trabalhadores. Muitos dos direitos que nós temos hoje, do campo trabalhista, é fruto desse período aqui. Se não fosse esse processo, nós não teríamos tido, né, vários dos direitos trabalhistas que nós temos hoje. 8 horas de trabalho, férias, 13º salário, aposentadoria, tudo isso foram conquistas dos trabalhadores na greve de 1917, 18, 19, mais ou menos, que aconteceram no Brasil. É por isso que a gente vai ter, no primeiro governo de Getúlio Vargas, a Constituinte de 1934, em que as grandes reivindicações trabalhistas serão incorporadas, né? Entre elas, o direito à aposentadoria, certo? E aí eu vou entrar nessa segunda fase aí para falar um pouco sobre a saúde. A pergunta é, diante desse contexto todo econômico que eu estava falando aqui, qual é o conceito de saúde que se tinha? O conceito de saúde que se tinha era de que era necessário cuidar da saúde do trabalhador para ele não adoecer. E por que eu preciso cuidar do trabalhador para ele não adoecer? Vejam como são próximos o conceito de economia e saúde sempre. Lá atrás, eu precisava limpar os portos, tirar as pessoas de lá, vacinar com
com a ajuda da polícia, enfim, porque eu precisava sanear os portos, de modo que eu continue de modo que a economia continue funcionando. Aqui eu preciso cuidar da saúde dos trabalhadores porque são eles que produzem a indústria. São eles que trabalham. Portanto, se eu tenho trabalhadores adoecidos, eu vou ter problema na economia. Vou ter problema na produção industrial. Porque eles são as peças fundamentais do processo de industrialização. Estou preocupado com a saúde deles, eu estou apenas preocupado com a saúde dos trabalhadores, porque eles é que produzem a máquina da indústria. Certo? E é aqui que vai entrar as primeiras experiências de processos de aposentadoria, né? E de direito à saúde. E, como fruto dessa conquista dos trabalhadores, nós vamos ter um processo que vai culminar, inclusive, com o nosso atual INSS. O INSS é fruto de um processo que foi constituído. As primeiras experiências de concepção de saúde para cuidar da mão de obra e com a possibilidade das pessoas se aposentarem, vai ser as chamadas caixas de aposentadorias e pensões. Vocês estão vendo ali na coluna do meio, as CAPs. São caixas de aposentadorias e pensões. O que é isso? É uma caixa em que o empresário, o trabalhador e o Estado brasileiro vão contribuir mensalmente, de modo que quando eu não tenha mais capacidade de trabalhar, a partir de uma certa quantidade de anos de contribuição, eu possa ir para casa, descansar e receber um salário até, né, até morrer. Certo? Que é o nosso sistema de aposentadoria hoje, que é o que a gente chama de contribuição tripartite. Tem 3 sujeitos que contribuem. Só que eram caixas. Por que eram caixas? Porque, diferentemente do que hoje, naquele período, as primeiras experiências de aposentadorias foram feitas a partir de grandes empresas. Então, por exemplo, a Petrobras tinha uma caixa que era só do pessoal que trabalha na Petrobras. É como se fosse assim, vou tentar traduzir. É como se existisse um INSS só e exclusivamente para os trabalhadores da Petrobras. E aí tem o pessoal do Correios, que tem, sei lá, 5 mil, 10 mil trabalhadores. O pessoal dos Correios, eles tinham uma caixa de aposentadoria que era só deles. Eles tinham um INSS que era só deles, digamos assim, certo? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, por exemplo, uma espécie de CAPS, né? Que é para os funcionários, para o funcionalismo público estadual. Santa Catarina também deve ter, né? Tem municípios que tem, que são próprios deles. É como se fossem esses, certo? Então, cada grandes empresas tinham as suas caixas de aposentadorias, de modo que os seus trabalhadores possam se aposentar depois de um tempo. E aí, eles vinculavam o acesso à saúde a essa caixa de aposentadoria. Portanto, se você for um trabalhador assalariado, com carteira assinada, portanto, um trabalhador formalizado, da mesma forma como você tem direito à aposentadoria depois de tantos anos, você também tinha direito a acesso aos serviços de saúde graças à tua contribuição para as CAPs. Certo? E aí que tem a seguinte concepção. A saúde naquele período, a garantia do direito à saúde naquele período, eram apenas aqueles e aquelas trabalhadores e trabalhadoras que tinham a carteira de trabalho assinada. Somente tinha acesso à saúde as pessoas que estavam formalmente vinculadas ao mercado de trabalho. Certo? Portanto, veja, não é universal como é hoje. Você está trabalhando formalmente, tem a carteira de trabalho assinado, então tu pode consultar lá, porque você tem direito à saúde. Não tem? Vire-se. Não está trabalhando? Vire-se. Não está conseguindo emprego? Bom, enquanto você não tiver emprego, você não vai ter acesso à saúde. Vocês percebem que a preocupação é com a saúde do trabalhador, não é com o resto da sociedade. É por isso que a gente vai ter, nesse período, as chamadas Santas Casas de Misericórdia. Elas vão aparecer mais ou menos nesse período aqui, ou um pouco antes, inclusive, para
para fazer o quê? Para cuidar daqueles e daquelas que não tinham direito ao acesso à saúde. Ou seja, para cuidar daqueles e daquelas que não estavam envolvidos, vinculados formalmente ao mercado de trabalho. Os chamados indigentes. Certamente tem pessoas aqui que já ouviram falar sobre isso, né? Porque, vejam, depois que a gente criou as CAPs, o governo de Getúlio Vargas vai dizer o seguinte: espera aí, para que a gente precisa ter várias caixas se todo mundo é para os trabalhadores? Por que a gente não cria uma única caixa? Né? Não tem por que ter da Petrobras, do Correio, da Volkswagen, sei lá, das outras empresas. Vamos fazer só uma caixa para todo mundo no Brasil inteiro e trazer todos os trabalhadores ali dentro. E foi assim que foi criado as IAPs. O que é as IAPs? IAPS, Instituto de Aposentadorias e Pensões. Esse instituto, veja, não é mais caixa, é instituto, vai juntar todos os trabalhadores do Brasil inteiro, com as suas contribuições, enfim. Ele vai gerar o dinheiro desses trabalhadores, vai garantir acesso à saúde a eles, e depois de um certo tempo vai permitir que as pessoas se aposentem. Só tem um detalhe que é muito importante. Aí já chego no INAMPS, que é talvez a experiência mais próxima que vocês têm. Pensem comigo o seguinte: os primeiros 20, 30, quase, primeiros 40 anos, pouquíssima gente se aposentava. E milhares de pessoas contribuíam para essas caixas primeiro e depois para o IAP, para o Instituto da Aposentadoria. Imaginem vocês a quantidade de dinheiro que era arrecadado, porque as pessoas não se aposentavam, né? Era uma experiência nova, precisava contribuir uma boa quantidade de anos para se aposentar. Então, os primeiros 20, 30 anos, o Instituto da Aposentadoria tinha dinheiro, mais dinheiro do que o Brasil inteiro, que o orçamento total do governo federal, por exemplo. Era muita grana, muito dinheiro. E o que a gente fez com todo esse dinheiro? Foi para os trabalhadores? Não. Nós vamos conversar um pouco sobre isso na parte 3 dessa conversa que a gente está fazendo aqui. O Instituto de Aposentadorias e Pensões, e aí termina essa parte aqui, tinha o braço dele para cuidar da saúde dos trabalhadores, chamado de INAMS. Certamente, ou vocês têm ainda guardado, ou vocês já tiveram, já viram a carteirinha do INAMS. A carteirinha do INAMS funcionou até um pouco antes do SUS, né? Porque era o que servia para você poder acessar os serviços de saúde. Quem não tinha a carteirinha do INAMS, vira-se, vai lá para Santas Casas, era um indigente, tinha que achar o cuidado, enfim, não tinha direito à saúde como a gente tem hoje. É por isso, e termina essa parte aqui, que a gente fala da saúde como garantia da mão de obra. Havia preocupação, sim, com as pessoas e sua saúde, mas unicamente porque eles eram e elas eram trabalhadores e trabalhadoras. Se não fossem, também o Estado não tinha nenhuma preocupação com as pessoas. Essa é a segunda fase da construção do conceito de saúde no Brasil. A terceira, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. A terceira, vocês estão vendo aí, Mariane? Me confira. Não vejo o povo tá aí ainda ali. Ah, tá aí, sim. Tá, ok. Agora eu vi. Perfeito. A terceira fase dessa historinha que eu estou contando para vocês é o que a gente chama de saúde como negócio. Certo? A gente falou que na primeira fase não tinha a saúde era muito precária, né? Enfim, não tinha tecnologia, não tinha hospital, não tinha nada. Quem tinha dinheiro pagava para um médico particular para cuidar da sua família em casa. A saúde era um problema, certo? Na segunda fase do processo, a gente vai começar a cuidar um pouco melhor dos trabalhadores, porque precisa cuidar deles e assim por diante. Mas na terceira fase desse processo todo, e quase concomitante com a segunda fase, é quando no mundo inteiro a gente vai começar a descobrir que a saúde pode ser um baita de um negócio. Certo?
Que é um pouco o que a gente conversou, inclusive, na semana passada. E quando é que isso vai surgir? Por que isso vai aparecer? E como é que isso vai se dar? Né? No Brasil vai chegar junto com as caixas de aposentadorias, com as IAPs, com INAMPs e assim por diante. Na pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter no mundo inteiro um extraordinário desenvolvimento da indústria química, certo? Nós vamos ter um desenvolvimento gigantesco da ciência e a química, porque a química ela se desenvolve muito com as guerras, né? E consequência disso também no campo da saúde. E nós vamos ter no mundo inteiro um fenômeno chamado Revolução Industrial da Medicina. E o que significa a Revolução Industrial da Medicina? É um paralelismo que a gente usa com a Revolução Industrial em si, que aconteceu, que eu já falei antes, aconteceu no final do século XVII, início do século XVIII, especialmente na Inglaterra, depois vai se espalhar pela Europa inteira, né? E aí, eu sempre gosto de contar uma historinha para a gente poder entender um pouco, talvez mais facilmente, esse fenômeno. Por que a gente chama de Revolução Industrial da Saúde? Ou Revolução Industrial da Medicina? Porque nós vamos ter daqui para frente uma mudança estrutural, uma mudança gigantesca na maneira como a gente vai lidar com a saúde e com a tecnologia na saúde, coisa que não existia antes, né? Assim como também na ideia da Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai trazer literalmente uma revolução na forma em que a gente produz as coisas, né? E o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi uma coisa super simples, mas que produziu um fenômeno gigantesco, né? Que foi a invenção do motor a vapor, né? Aí vocês vão perguntar, mas o que tem a ver o motor com tudo isso? O motor é aquele negócio, é a máquina que a humanidade inventou e vai ter a capacidade de produzir movimento por si só. Você sabe que o motor é para isso, né? O motor é para produzir movimento. O carro sem motor não vai. A máquina de costurar roupa sem motor não funciona. Ele tem que ter movimento e o motor que produz movimento. A água do poço não sai se o motorzinho lá não produz movimento e não puxa a água, né? E assim sucessivamente. Aquele portão que está na frente da tua casa, ela não sobe se o motor não funciona. É o motor que produz movimento para ele subir. Então, a razão de ser do motor é movimento. E é isso que a gente vai inventar no século XVII. E com a invenção do motor, a gente vai se dar conta que dá para produzir as coisas muitíssimo mais rápido do que a gente produzia antes do motor. Porque antes do motor a gente produzia tudo manual, certo? Eu sempre uso o exemplo do bordado, que vocês, mulheres, particularmente, usam bastante, né? Aquilo, vamos combinar, é uma paciência que vocês têm para fazer aqui, manualmente. É muito demorado, né? A minha mãe faz, minha irmã também, às vezes, faz no tempo livre delas, eu disse para elas assim, mas é muita paciência que vocês têm para ir um por um fazendo manualmente, né? E aquilo demora um tempão para fazer. Isso é uma produção artesanal. E antes da Revolução Industrial, é assim que a gente produzia as coisas. Sapato a gente produzia tudo manual, a pessoa ia lá cortar e fazer, e costurar, e limpar, e pintar, até terminar o sapato, certo? E assim a gente fazia tudo manualmente. Mas de repente a gente inventou uma máquina que produz movimento. O movimento que eu faço com a mão, a máquina produz milhares de vezes mais rápido do que a minha própria mão. Então, o que eu estou bordando aqui manualmente, certo? E que demora, sei lá, um mês e meio para terminar, sei lá, uma roupa, uma coisa que produz, eu posso produzir ele em 2 horas. Por quê? Porque eu inventei uma máquina cuja velocidade de borda, vamos chamar assim, ele é infinitamente mais rápido que a minha mão. Isso é revolução industrial, certo? E o que a gente fez com o motor? A gente pegou os motores e botou esses motores num galpão, né?
E é lá no galpão que ele vai funcionar. E como é que a gente chama esses galpões? A gente chama ele de fábrica. A fábrica não é outra coisa que o lugar do motor. É lá que tem as coisas que produz movimento para produzir as coisas, né? E aí eu chamo as pessoas em torno da fábrica para trabalhar na fábrica e para viver em torno da fábrica. Né? As cidades mais industrializadas são as cidades mais populosas, que as pessoas vão naquela cidade porque lá tem trabalho. Não é assim? Foi assim no século XVIII. Então, eu tiro as pessoas do interior, que produziam manualmente, e todo mundo vai produzir agora dentro de uma fábrica, dentro de um galpão, mas numa velocidade muito maior, não fazendo manualmente, mas coordenando os motores e as máquinas com seus movimentos para produzir roupa, para produzir sapato, para produzir, enfim, o que for. Isso é a Revolução Industrial. Muda completamente a forma como a gente produz as coisas. É outra coisa. Não tem nada a ver com o período artesanal. Isso é a Revolução Industrial. Sem entrar no detalhe de outras questões aqui, né? De exploração do trabalho, aí a gente vai inventar, por exemplo, o tema do salário, que antes não existia. E aí a gente vai começar a calcular quanto é que as pessoas têm que ganhar para ter um salário. Naquele período as pessoas trabalhavam 16 horas, 17 horas, 18 horas por dia. Crianças trabalhavam nas fábricas, morriam, as pessoas eram, né, eram praticamente comidas pelas máquinas às vezes, era muita gente morrendo e começaram as bolsões de pobreza em torno das fábricas, inclusive, cuja crise, resultado disso, vai ser a imigração europeia para a América Latina, em particular no Brasil, depois, né? Por que eu estou contando essa história? Porque na medicina a gente vai ter um processo parecido com isso. Nós vamos ter um desenvolvimento gigantesco da indústria química e da indústria da saúde, e nós vamos fazer uma coisa parecida com a Revolução Industrial. Nós vamos produzir máquinas da saúde, certo? E essas máquinas da saúde, elas vão poder tirar uma foto, uma imagem do crânio do ser humano, ele vai poder produzir uma imagem da barriga da mulher grávida, de modo que a gente consiga enxergar as coisas lá dentro. Essas máquinas, elas vão produzir coisas para fazer uma cirurgia que é só lá do joelho. Essas máquinas vão produzir, né, técnicas que a gente consiga tratar só o olho quando tem problemas, né? Essas máquinas, elas vão produzir elementos para a gente poder mexer só com o coração, sem mexer com o resto do corpo, né? Essas máquinas, elas vão fazer com que a gente consiga colocar, inclusive, aparelhos dentro do nosso próprio corpo, de modo que a gente consiga viver melhor, como aquele, por exemplo, que ajuda o coração a funcionar bem, o marca-passo, e assim por diante. E a gente vai fazer uma coisa parecida com a Revolução Industrial, a gente vai pegar essas máquinas da saúde que inventamos agora, que não existiam antes, e aonde que a gente vai levar essas máquinas? Na casa das pessoas? Não. Nós vamos botar essas máquinas também no galpão, como na Revolução Industrial do século XVIII. Nós vamos pegar essas grandes máquinas da saúde, né? Sofisticadíssimas máquinas da saúde, vamos colocar num galpão. E como é que a gente vai chamar esse galpão? Lá atrás a gente chamou de fábrica. Agora a gente vai chamar esse galpão de hospital. Hospital é uma invenção moderna. É no hospital que tem todas as técnicas e tecnologias para tratar a saúde. Não é mais o médico que vai na tua casa, é você que tem que sair da tua casa e ir para o hospital. Porque é lá que você vai ser tratado. Certo? Essa é a revolução que a gente vai experimentar nesse terceiro período do processo da saúde. E é por isso, não quero me delongar muito aqui, a gente podia viajar aqui na maionese, né? Sobre essas questões todas, mas é por isso que nesse período a gente vai começar a se dar conta que dá para ganhar muito dinheiro com a saúde, seja do ponto de vista tecnológico, ou seja, ela vai se desenvolvendo cada vez mais e a saúde produz muita tecnologia caríssima e tem empresas gigantescas que ganham muita grana com isso. E os profissionais de saúde da mesma forma. Eu posso vender saúde para as pessoas, né? Por isso que tem planos de saúde e assim por diante. Tá com dor de cabeça, precisa fazer uma entendo um pouco de saúde, mas precisa fazer o quê? Um raio-x para ver por que que você tem essa
essa dor de cabeça permanente. Tem várias máquinas que podem fazer isso para ti lá no hospital, ou em torno do hospital. Você escolhe, você compra. Lembra do que a gente conversou na semana passada? Retrasada, aliás. É o mercado da saúde. Tem vários te oferecendo isso. Se tu quer ser tratado com a máquina melhor ou pior, é só pagar um pouco mais ou pagar um pouco menos. Certo? O galpão da máquina está aí, que é o hospital, que é onde você será tratado se você precisar fazer. Nós vamos começar a fazer, né, exames de tudo que tipo, para saber especificamente que tipo de infecção eu tenho, que tipo de problemas eu tenho, enfim. Certo? E dá para ganhar dinheiro com isso, porque as pessoas vão querer fazer exame, as pessoas vão querer se tratar, as pessoas vão querer se curar. Então vamos ganhar dinheiro com esse negócio. E nós começamos a entender e trazer a concepção de que saúde, portanto, é um enorme negócio que a gente pode fazer. Por que não? As pessoas não querem passar, sentir dor. Elas vão pagar para isso. E, portanto, nós desenvolvemos a saúde e nós vamos ganhar dinheiro com isso. Não estou interessado que as pessoas têm direito, nada disso. Cada um compra. É como se fosse assim, olha, nós inventamos o carro. Quer um carro? Compra. Carro dá um bom negócio. Então compra. O problema é que a saúde não é carro, certo? Saúde não é carro. Então, esse é o terceiro período. E aí, vejam, eu falei para vocês que o segundo e o terceiro andam juntos. Eu falei para vocês que o Instituto de Aposentadorias e Pensões e as caixas, depois do Instituto, tinham muita grana. O que eles faziam? Eles usavam o dinheiro dos trabalhadores que estavam depositados nesses institutos para financiar e construir hospitais que depois entregaram para as iniciativas privadas e contrataram os serviços desses hospitais que eles mesmos construíram, de modo a dar atendimento à saúde dos trabalhadores. Utilizaram os recursos dos trabalhadores para fazer grandes obras no Brasil. Nós é que financiamos, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, conhecidíssima e gigantesca Ponte Rio-Niterói. Os trabalhadores é que financiaram boa parte da obra de Itaipu, que o Brasil tem com o Paraguai. O dinheiro do trabalhador foi quem construiu a rodovia Transamazônica, né, que tem não sei quantos mil quilômetros, e custou caríssimo. Tudo isso foi construído com o dinheiro dos trabalhadores, porque tinha muito dinheiro e ninguém se aposentava. E foi também utilizado esse recurso todo para trazer a indústria da saúde no Brasil e construindo esses elementos todos que eu estava falando antes. Portanto, e termino com isso, essa parte, a centralidade do processo do conceito de saúde era a saúde privada. Não tinha nenhum debate sobre direito, enfim, né? Nada disso. Tá com dor de cabeça, quer fazer um raio-x? Paga. Tá com dor no joelho, quer fazer uma cirurgia? Paga. Tá com uma infecção urinária, mas precisa fazer que tipo de infecção tem, quer fazer um exame? Paga. Tem que pagar. A tecnologia está à tua disposição, só pagar. Portanto, saúde é um negócio. Estou terminando, tá? Nós vamos chegar à quarta fase desse processo, que é o que a gente chama de as bases do Sistema Único de Saúde e Reforma Sanitária. E aí a pergunta para vocês é o seguinte, veja, na primeira fase, a preocupação era com os navios que não chegavam e não atracavam nos portos. Por quê? Porque havia epidemias se espalhando pelas grandes cidades brasileiras, sobretudo desenvolvidas em torno dos portos, comprometendo a exportação do café. No segundo período, uma preocupação enorme com os trabalhadores, né, por conta, inclusive, da mobilização e assim por diante, mas eram só e exclusivamente para os trabalhadores. O resto que se vire, eram os indigentes. Na terceira fase desse processo, de repente, a gente descobre que saúde é um negócio que pode dar dinheiro, e dá muito dinheiro. É o seguinte, como é que a gente vai fazer no Brasil para mudar essa concepção de saúde que tinha a ver com lucro, com negócio? Como é que a gente vai mudar essa concepção de saúde para uma outra concepção que não seja do negócio, e sim do direito? E essa é a quarta fase do processo. Eu sempre acho que a gente fez no Brasil uma experiência gigantesca, uma extraordinária experiência, que não tem precedentes no mundo, porque nós tínhamos, gente, todas as condições para que hoje a gente tenha uma saúde privada absolutamente hegemônica. Essa era a tendência no Brasil.
Então, como é que a gente conseguiu mudar essa ideia? Nós vamos ter, por exemplo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso é muito importante, certo? Então, sempre fico muito bravo com quem fala mal dos direitos humanos, porque se não fosse essa concepção de direitos humanos, nós não teríamos tido essas conquistas todas que a gente está falando aqui. Porque as pessoas têm uma visão absolutamente equivocada sobre direitos humanos. Nós vamos ter no mundo inteiro uma discussão sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, tem alguns direitos que são básicos e necessários e os estados eles têm que garantir para os seus cidadãos. E um desses direitos é o tema da saúde, certo? Ela decorre da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nós vamos ter no mundo um movimento que começa a desenvolver a concepção da saúde como direito humano fundamental. Nós vamos ter, por exemplo, a Declaração de Alma-Ata, que é uma grande referência para nós, a Declaração de Alma-Ata, que é uma, se não me engano, uma cidade russa, enfim, em que foi feita uma conferência internacional para discutir sobre a saúde como direito humano fundamental, particularmente a atenção básica. E nós vamos ter no Brasil um processo de organização social que vai incorporar essas concepções todas internacionais da ideia do direito à saúde e vai começar a fazer um processo de mobilização no país. Por isso que eu estava falando para vocês que isso aqui durou 30, 40 anos. E quando começa isso? Nós vamos ter no Brasil, vejam, eu estava falando para vocês das grandes greves em 1919, 1920, nós vamos ter a primeira a Constituinte de 1943, onde a gente vai ter as grandes referências da conquista dos direitos dos trabalhadores, né? E como consequência desse processo de organização sindical nas indústrias, nós vamos criar no Brasil um movimento de exigência de grandes reformas, né? No período de 1950, 1960, mais ou menos, a gente vai ter no Brasil grandes movimentos e mobilizações pedindo o quê? Pedindo reformas sociais, reforma política, reforma econômica, reforma urbana, reforma agrária, reforma educacional e reforma da saúde. Tudo isso estava ganhando uma força, uma efervescência, uma pressão social gigantesca no Brasil. E vai culminar justamente num processo que algumas pessoas hoje querem negar, nesse processo de negacionismo que a gente vive, como é que eu vou chamar assim, como uma forma de segurar essas reformas todas que estavam sendo pautadas, como uma forma de conter essas reformas que a sociedade brasileira estava exigindo, é que nós vamos ter em 1964 a ditadura militar. A ditadura militar não veio senão para segurar as grandes reformas estruturais que o Brasil estava preparando. Certo? Então, se as pessoas por aí dizem hoje que a ditadura foi interessante, foi bom para segurar o comunismo, é balela. A ditadura saiu justamente para não acontecer essas reformas que a gente está falando aqui, incluindo a reforma da saúde. E aí a gente vai perseguir lideranças, vamos matar lideranças, muita gente vai sair do país e assim por diante, vai viver o período mais crítico da história brasileira, por um bom período, certo? E eu só quero dar uma referência para vocês. Em 1963, portanto, um ano antes da ditadura militar, nós vamos ter uma das grandes referências da Conferência Nacional, que é a terceira Conferência Nacional de Saúde. Sabe o que foi discutido na terceira Conferência Nacional de Saúde, um ano antes da ditadura militar? A criação de um sistema de saúde para todos, que não era assim. E o direito à saúde deveria ser universal. Esse era o conteúdo da terceira Conferência Nacional de Saúde, organizado de forma descentralizada. Não é assim que a gente organiza hoje o SUS? Direito à saúde, ele é universal e ele se organiza de forma descentralizada. A gente vai ver isso nas próximas etapas. Certo? Quem é que vai sepultar essa ideia toda? É o golpe militar de 1964. Vai calar esses movimentos todos, vai segurar tudo isso. Certo? E aí,
a gente vai ter depois, eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui, enquanto eu vou achando aqui, eu vou continuar falando, porque eu já meio que sei de cor essa parte. A gente vai ter, o que a gente vai ter, então? Nós já temos uma grande referência da Terceira Conferência Nacional de Saúde, como estava falando antes, em 63, portanto, um ano antes da ditadura militar entrar no país. E aí a gente vai ter uma perseguição e isso tudo vai se tornar... Então, nós vamos ter um período, né, sombrio da história brasileira, que é todo esse período da ditadura militar, com perseguição, morte, tortura e assim por diante, justamente para desqualificar e inviabilizar essas reformas que eu estava falando antes. Porém, nós vamos retomar o movimento da reforma sanitária, ou nós vamos retomar a discussão em torno da reforma da saúde já na década de 70. Vejam como é interessante. Por isso que eu sempre insisto na ideia de que a gente produziu um processo muito interessante no Brasil, que talvez nenhum outro país conseguiu fazer. Por isso que o SUS é fruto de uma extraordinária capacidade que o povo brasileiro teve de se organizar, de se mobilizar, enfim, e que não tem paralelismo para mim em lugar nenhum do mundo, né? Porque na década de 70, no meio da ditadura militar, vamos começar a voltar a fazer, né, os primeiros movimentos que vai depois culminar em 1988, que é o que a gente chama de movimento da reforma sanitária. E esse movimento vai reunir profissionais, professores universitários, movimentos sociais. Aliás, a igreja foi fundamental nesse processo. As pastorais, né, sobretudo a pastoral da saúde e as demais pastorais também foram centrais e se juntaram para esse movimento da reforma sanitária, que vai culminar esse processo todo na nossa grande referência, eu diria assim, de proposta mesmo para a saúde pública, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Com uma ampla participação social, ampla participação popular, e onde a gente vai, definitivamente, no relatório final, inclusive, dizer que a saúde tem que ser direito humano das pessoas e a garantia da saúde tem que ser uma obrigação estatal, certo? É aqui que a gente vai estabelecer as bases do Sistema Único de Saúde. É o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde que será a base, que será apresentado em 1988 na Constituinte e que vai culminar, né? Vai culminar esse processo todo que eu estou falando aqui, desde a década de 1920, mais ou menos, né? Depois o intervalo ali de 64 a 70, 75. Isso tudo vai culminar em 1988 com uma coisa que parece absolutamente simples, mas é estruturalmente importante. No artigo 5º da Constituição Federal, a gente vai dizer, entre os direitos fundamentais, está o direito humano à saúde. E nós vamos escrever lá: saúde é um direito humano fundamental e dever do Estado. Certo? E aí, em 1990, nós vamos criar, nós vamos aprovar, enfim, estabelecer a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, e aí a gente vai dizer: a forma como o Estado brasileiro vai dar conta do direito à saúde previsto no artigo 5º da Constituição será a partir de um sistema único de saúde. E a Lei Orgânica do SUS, a Lei 8080 e a 8142/90, são as duas grandes referências de leis orgânicas do SUS, que vai dizer como o SUS vai funcionar e como é que vai se estabelecer a participação popular no tema da saúde, né? É assim que a gente conquistou, estou terminando, é assim que a gente terminou, culminou e conquistou o direito humano à saúde. E aqui a gente poderia fazer 2, 3, 4 aulas, conversar sobre os detalhes, o processo, enfim, tudo mais, mas a ideia nossa é sempre dar uma ideia geral para compreender o processo de construção do conceito de saúde e da ideia do direito à saúde no Brasil. Isso é muito importante, porque senão a gente desconhece a história e a gente acaba desqualificando, às vezes, importantíssimos sujeitos que foram fundamentais no processo de construção, certo? Hoje é muito comum a gente achar que sindicato é coisa que não presta,
movimento social é gente preguiçosa que não quer trabalhar, enfim, né? Política pública de saúde é coisa de comunista, porque tem que resolver tudo pelo privado, e assim por diante. A gente simplifica enormemente, sem se dar conta que tudo que nós temos hoje foram produzidos por esses sujeitos que até hoje continuam lutando pelo direito humano à saúde. E talvez por isso, inclusive, às vezes muito mal interpretados, como sendo defensores de direitos humanos. Nós somos sim defensores de direitos humanos. Nós somos defensores do direito humano à saúde, direito humano à alimentação, do direito humano à educação, do direito humano à moradia, do direito humano ao trabalho e assim por diante. Isso é ser defensor de direitos humanos. E nós queremos um Estado brasileiro que cuide e garanta esses direitos todos para as pessoas. Isso é ser defensor de direitos humanos, né? E não essa compreensão errada que vincula com bandido, com não sei o quê, e vai fazendo discurso por aí, né? Então, esse é o processo que nós construímos. E eu diria assim, esse é o legado cujo desafio nós temos hoje de segurar diante do processo de desconstrução, desfiguração, privatização, né? E acabar com o direito à saúde. É isso que está em jogo, inclusive nos últimos anos, com menos recurso, menos dinheiro, menos concurso público, menos profissionais, contratação de empresa para dar conta de uma coisa, sem concurso público. Isso tudo é uma forma, uma maneira de você destruir, desconstituir e privatizar o Sistema Único de Saúde. E a gente precisa olhar um pouco a história para poder compreender como é que se construiu, como é que a gente conquistou e quais são os desafios que a gente tem pela frente. Para terminar, depois eu vou abrir aqui para a gente, se vocês quiserem, a gente conversar um pouco sobre isso. Eu tenho 3 tarefas para vocês. Vocês acharam que não iam fazer nada, né? Então, vocês vão ter que fazer 3 coisas, alguns com prazos, outros não tanto. Se você não é conselheira ou conselheiro, eu gostaria muito que vocês participassem até o dia 7 de junho. Aliás, esse 7 não está correto. Eu acho que esse aqui eu fiz para outra turma. Porque o 7 de junho da outra turma é o 5º encontro deles. Então, tem que calcular ali dia 7 mais 15 dias. Acho que é dia 26 aqui, né? Enfim, mas não tem problema. Vocês têm que participar antes do último encontro nosso, que talvez vai ser presencial, não sabemos ainda, de pelo menos uma reunião do Conselho Municipal de Saúde do seu município. Se você já é conselheira, está resolvido. Se não, participem de pelo menos uma reunião do conselho. É muito importante que vocês estejam lá. Identifiquem, descubram que dia acontece a reunião, que horas acontece e em que lugar a reunião acontece e participem de uma reunião para ver como é que é a reunião de um conselho municipal de saúde. Isso é muito importante para quem não é conselheiro. Tá? A segunda tarefa é vocês lerem até a próxima etapa do nosso curso, ou seja, até daqui a 15 dias, o Plano Municipal de Saúde do seu município. Tá bom? Vocês vão dizer, pá, professor, mas eu não sei, eu não tenho, aonde que eu consigo o plano? O Plano Municipal de Saúde todos os municípios têm. Fale com o presidente ou a presidenta do seu conselho, pede uma cópia para eles, solicite para a Secretaria Municipal de Saúde, vocês podem solicitar, que eles vão dar eles têm que dar uma cópia para vocês. Se vocês têm alguma relação com algum vereador ou vereadora, pede para o vereador, que ele também pode acessar o plano e dar uma cópia para ti. Mas, além de conseguir a cópia do plano, eu quero que vocês leiam o plano. A gente vai conversar um pouco sobre isso na próxima etapa, tá? E eu quero que vocês peçam para o seu vereador. E olha, eu estou supondo que todos vocês têm um vereador ou uma vereadora na Câmara de Vereadores do seu município. Eu quero que vocês peçam para um dos vereadores com quem vocês têm mais proximidade, ou sei lá, alguém é amigo de um vereador, uma cópia do PPA, que é o Plano Plurianual, e uma cópia da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não precisam copiar, não precisam fazer nada. Eu vou pegar exatamente isso aqui e eu vou jogar isso aqui no grupo do WhatsApp para vocês poderem olhar lá, tá?
Aí vocês vão pegar uma cópia desses 2 planos que eu estou pedindo e vocês também vão olhar nesses planos o que tem de saúde previsto. Certo? Não precisam me perguntar o que é cada um deles, porque a gente vai falar sobre isso na próxima etapa, a gente vai conversar sobre isso. E aí, conversando, a gente vai se entender melhor. Vocês acham que conseguem? Pode ser? Se vocês tiverem algum problema, vocês podem me perguntar lá no grupo que eu posso ajudar vocês.